Bendito é teu nome, Jesus, para todo sempre. Tu és o Deus que é fiel, aleluia. Obrigado por esta noite, por estar aqui presente na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, o teu filho. Tu és um Deus que tudo pode fazer, aleluia. Bendito é teu nome para todo sempre, Pai querido e santo. Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, eu peço a tua proteção e bênção sobre esta casa. Alcança a nossa vizinhança desta localidade. Alcança aqueles que estão assistindo este culto pela live. Pelo poder do nome de Jesus. Oh glória. Amém. Oh glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode soltar, querido. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia! Ele é Deus, Ele é Rei. Oh, aleluia! Seja bem-vindo mais uma vez, Senhor, neste culto. Hoje Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Rei. Eita glória! A madrugada tão fria chegou para mim. Meu coração tão fraquinho quer desanimar. A cama me parece que de bronze é tão frio e sensível como o meu sofrer. Parece que Deus quer provar minha fé. Aleluia! Mas continuo insistindo, não vou desistir. Sei que meu Deus não me deixa sozinho morrer. Sei que sua mão poderosa ainda vai me tocar, e em novas línguas eu sei, vou falar, porque hoje serei aqui renovado. Glória a Deus. Serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, oh glória, serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, Ele tem renovo para dar. Ele é soberano, é Deus de mistério. Aleluia, a presença dele nos alegra, nos traz conforto, garantia de vida, porque Ele é Deus. Nesse deserto às vezes me sinto sozinho. Aleluia. A noite é tenebrosa, demora a passar. A cama é curta e o lençol estreito pra cobrir. Eu procuro amigos, não estão aqui. O inimigo pensou, desta vez consegui. Mas é mentira, viu? Porque Jesus está presente. Eita! Mas de repente, uma voz tão suave. Eita glória! Oh! Chama meu nome e me diz: filho, eu estou aqui. Ponte de pé que eu quero contigo falar. Eu vou encher teu vaso até transbordar, porque hoje serás, eita, aqui renovado. É culto de ensinamento, mas não deixa de ser adoração. Oh glória!
Quando descer sobre mim a unção, derrama a unção nesta noite aqui, Jesus. Serei renovado, serei renovado. Quando descer sobre mim a unção lá do alto, quando descer sobre mim a unção lá do alto, serei renovado. Quem tem voz para orar, chora fogo e subricanto e ramandone plácia súbria. Ele está nesta casa, Ele está presente esta noite. Oh, aleluia, obrigado Jesus por tua presença. Aleluia. Vamos ouvir o nosso presbítero, aleluia, Oswaldo Pacheco, louvar o hino da harpa aqui nesta noite em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Muito tempo que eu não louvo ele, eu gosto muito desse hino. 291. Aleluia. Glória a Deus. Amém? O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, amo o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, presbítero Oswaldo Pacheco. Está se soltando ele no louvor já, não está? Está se soltando. Aleluia. Deus abençoe. Queridos, eu gostaria de estar ouvindo aqui o grupo das irmãs louvar um louvor ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. As irmãs estão com a oportunidade para louvar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as ruas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu. Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega. Então clamando e Jesus não chega. Pois ataduras e Jesus não chega. Pois no esquife Jesus não chega. Vai no beijo e Jesus não chega. Põe no sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. Puseram a pedra e Jesus não chega. Só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz tão calmo, teu irmão onde vai ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo. É como eu quero. Mas quando não chegar eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer. A minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou
restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a pedra da incredulidade agora, pois um milagre entre os teus operar. Eu curo, eu saio, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na terra, eu sou livramento. Não tem problema, meu filho, eu sou a saída e como resposta. Creia tão somente, eu sou o que sou. Glória a Deus, Deus abençoe o grupo Shekinah, para a glória de Deus, aleluia. O diácono Inácio prepara um louvor para a gente contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da obra. Enquanto o diácono Inácio está preparando o seu louvor, curve a sua cabeça para a gente estar agradecendo a Deus pelos dizimistas desta casa, os ofertantes desta casa, que tem abençoado esta casa para ela continuar aberta para a glória de Deus. Oremos, soberano Deus, em nome de Jesus. Te dou graça por cada dizimista, ó Pai querido, que o Senhor trouxe a esta casa, por cada ofertante que o Senhor trouxe a esta casa. Deus, eu peço ao Senhor que prospere a vida dos teus filhos. Deus, que o Senhor possa trazer prosperidade sobre as suas vidas, prosperidade sobre a sua casa, prosperidade espiritual, prosperidade sobre a sua finança, prosperidade sobre a sua área profissional. Que os céus estejam presentes com teus filhos e que a tua mão traga prosperidade sobre as suas vidas. Deus, em nome de Jesus, sou grato pela vida de cada dizimista, cada ofertante desta casa. Que o Senhor possa abençoar e repreender o mal na vida de cada um, e que teu nome venha a ser representado, mostrando, papai querido, a tua prosperidade na vida deles, que ele continue tendo o coração aceso pela chama, pela tua obra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, diácono Inácio. Cumprimento esse irmão capaz do Senhor. Feliz e alegre na casa do meu Deus Todo-Poderoso, agradecendo por tudo que tem me dado, tem feito na minha vida. E embora adorar esse Deus Todo-Poderoso, agradecendo aqui meus pastores. E vamos adorar esse Deus Todo-Poderoso. Filho meu, não fique pensando que estás sozinho. Não pense em parar no meio do caminho. Se cada vez mais perto está a sua vitória. Filho meu, eu estou contigo para te defender. Vem o que vier, você vai vencer. Está assinado no livro da vida, da vida. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existem barreiras, eu derrubo ao chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, se eu sou contigo, quem será? O inimigo foge com minha presença.
Se existem barreiras, eu derrubo o chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Filho meu, onde você for eu estarei contigo. Pode ir em frente, não teme o perigo. Você está guardado em minha proteção. Filho meu, depois de tudo isso que eu já te falei, tu vai continuar nessa opressão. Exalta o meu nome e alegra o teu coração. O teu coração, quando eu me levanto. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existem barreiras, eu derrubo o chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, ninguém pode. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existem barreiras, eu derrubo o chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Não desista não, filho meu. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, te amo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória. Não desista não, filho meu. Filho meu, depois de tudo isso que eu já te falei, tu vai continuar nessa opressão. Exalta o meu nome e alegra o teu coração. O teu coração. Quando eu me levanto, ninguém pode impedir. Se eu sou contigo, quem será contra ti? O inimigo foge com minha presença. Se existem barreiras, eu derrubo o chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Quando eu me levanto, se eu sou contigo, que será? O inimigo foge com minha presença. Se existem barreiras, eu derrubo o chão. Não há quem resista o poder das minhas mãos. Eu sou o teu Deus. Não desista não, não desista não. Não desista não, filho meu. Eu estou contigo, de todo para sempre, amém. Não desista não. Não desista não, filho meu. Agradeço. Glória, glória a Deus. E a presença está aqui, viu? A presença do Rei dos Reis está sobre esta casa. Eu acredito que Deus tem reservado uma porção do ensinamento para que possa aí transbordar o teu coração de alegria. Eu sinto uma graça nesta noite, neste altar. E Deus vai falar tremendamente ao teu coração. Fique de pé para nós orarmos. Pastor Adriano vai estar fazendo a leitura devocional e dar continuidade no ensinamento da palavra nesta noite. E eu creio que Deus vai falar conosco. Quem crê que Deus vai falar com a igreja? Mais forte, quem crê que Deus vai falar com a igreja? Soberano, em nome de Jesus. Aqui está teu filho, pastor Adriano, que mais uma vez vai assumir esta tribuna para transmitir a porção da tua palavra aos nossos corações esta noite. Deus, que o Senhor possa dar a direção certa, mandar a revelação da tua palavra,
dá orientação na aplicação, dá o caminho certo pelo poder que há na tua palavra. Fala ao coração do teu povo esta noite. Eu repreendo nesta noite toda a fúria do inferno, todo o poder do mal, toda principados, toda potestade. Deus, esta casa, esta noite está livre. O céu está aberto para este lugar. A adoração está subindo e a tua resposta está descendo. Nesta noite vai impedir o teu povo se alimentar com o poder da tua palavra. Eu creio que neste ensinamento o Senhor tem renovo para a tua casa. Eu sinto a graça diferente nesta noite aqui. E com certeza o Senhor tem algo novo para entregar. Pelo poder da tua palavra. Arabácia, subricanto e narrai. Eu tomo posse agora, Pai da vitória. E eu creio que a tua igreja também toma pelo poder da tua palavra. Use o teu filho nesta noite. É o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando aqui o ensejo dos irmãos em pé, abra a vossa Bíblia. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15. Eu estava com desejo de trazer um assunto escatológico, mas o Espírito de Deus me fez lembrar que eu estou em dívida com a igreja, que faz 15 dias hoje que nós iniciamos o ensino da palavra aqui, falando sobre o tema vencendo os ressentimentos e as mágoas. E o Espírito de Deus me fez lembrar que nós não concluímos este assunto. Terça-feira que se passou, nosso pastor presidente Josenildo concluiu um assunto que ele havia começado. Então é bom a gente começar o assunto e terminar para não ficar em falta com Deus. Então abra a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diga amém e tome o seu assento, pois o pastor da igreja já fez a oração, então não tem necessidade mais de a gente orarmos. Então tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Querido, deixa eu aqui refrescar a sua memória. Faz 15 dias hoje que nós iniciamos este assunto aqui com a igreja. Eu acredito que alguns dos senhores e alguns da senhora vai recordar aqui quando a gente começar a relembrar os irmãos. E o tema que nós iniciamos aqui foi vencendo os ressentimentos e as mágoas. Nós falamos na introdução a diferença de ressentimento e de mágoa, que ressentimento é um sentimento de amargura ou rancor que surge quando alguém se sente injustiçado ou magoado por outra pessoa. Isso é ressentimento, são pensamentos ao contrário. Mas a mágoa, nós falamos aos irmãos na parte introdutória que a mágoa é um sentimento de dor ou tristeza que surge quando alguém é ferido ou magoado por outra pessoa. Na parte introdutória, há 15 dias atrás, nós mostramos aos irmãos aqui a diferença entre ressentimento e mágoa. Eu recordei muito bem que a gente até trouxe o exemplo aí do jovem José, mostrando que os irmãos de José tinham ressentimento contra José, e mostrei que José não tinha nenhuma mágoa com seus irmãos. Como o sermão que nós iniciamos é um sermão temático, ou seja, sermão formado em tópico, nós abordamos aqui o primeiro tópico, que foi o pecado gerou ressentimento e mágoa. E nós apontamos aqui que o pecado afetou 3 coisas em nós. Primeiro, o pecado afetou nossas relações, mostrando aí o primeiro casal. Segundo, o pecado
afetou também nossa relação um com os outros e a nossa relação com Deus. Daí nós passamos para o segundo ponto do primeiro tópico, que foi a segunda coisa que o pecado afetou em nós, nossos sentimentos, mostrando sobre Caim e Abel, aonde o sentimento de Caim para com Abel foi mudado por causa do pecado. Apontamos também aos irmãos aqui que este sentimento pode ser transformado através de Cristo. E lemos alguns textos aprovando isso. Também falamos sobre todos os dias devemos lutar contra os maus sentimentos, ou seja, nenhum de nós, irmãos, deixa eu repetir isso aqui, nenhum de nós estamos ausente desses sentimentos, sentimentos de ressentimento e também de mágoa. Somos seres humanos, uma hora a gente está magoado, outra hora a gente está com ressentimento. Qualquer coisa torna-se ou nasce isso dentro do nosso coração. E nós apontamos isso aqui aos irmãos. Também nós destacamos sobre a terceira coisa que o pecado afetou em nós, nosso comportamento. E aprovamos aí que o comportamento manifesta o que está dentro do nosso coração. Daí nós passamos para o segundo tópico no ensinamento. E para eu refrescar isso aqui aos irmãos, eu precisei hoje voltar lá na live gravado no Facebook, escutar todo o ensinamento para ver aonde foi que eu parei, para dar continuidade ao assunto e concluirmos esta noite em nome dos irmãos. E a mostramos aqui e vamos refrescar a vossa mente de novo sobre que mágoa é uma realidade da nossa vida. E mostramos aqui duas verdades a respeito do primeiro tópico. A primeira é que nós somos magoados. Aí nós trouxemos o exemplo de Jó, nós trouxemos o exemplo de Davi, nós lemos algum texto a respeito que nós somos magoados, e nós destacamos aos irmãos aqui a segunda verdade dentro do segundo tópico, que a segunda verdade é que nós também magoamos. Eu me lembro que a gente falamos aqui aos irmãos que a gente não somos o dodozinho de Jesus, que apenas somos magoados, e a gente não magoa ninguém. Então nós entramos na segunda verdade sobre o segundo tópico, que nós também magoamos. E nós abordamos aqui, em primeiro lugar, nessa segunda verdade, que nós magoamos por palavras. E aqui orientamos os irmãos que nós magoamos por palavra, e orientamos algumas verdades dentro da Bíblia. Primeiro, as nossas palavras têm o poder de destruir e também de levantar. Nós lemos Provérbios 18, 21. Segundo, através de nossas palavras podemos magoar até que nós amamos. Aprovamos isso em Gênesis 24, 41. Terceiro, a Bíblia nos adverte sobre o poder da língua. Nós lemos Tiago e nós paramos em Mateus capítulo 12, versículo 36 e ao 37. E daqui adiante nós vamos agora darmos continuidade a este assunto. E eu quero aqui aos irmãos orientar sobre esta pontuação da segunda verdade no segundo tópico, que nós magoamos, e nós magoamos por palavras. E esta forma de magoar por palavras, muitas das vezes, preste bem atenção aqui, muitas das vezes nós achamos que magoar por palavra é somente magoar um irmão do lado, magoar um companheiro de trabalho, magoar alguém na rua, magoar alguém no trânsito. Não, senhor e não, senhora. Nós devemos ter bastante cuidado, que esta forma de magoarmos por palavra, muitas das vezes nós magoamos a quem está do nosso lado, dentro da nossa casa. Vou trazer um exemplo disso. Bíblia aberta. Nós vamos trazer um exemplo de pessoas que não freou a sua língua e acabou magoando alguém dentro da sua casa e gerou grandes consequências. Vamos para o exemplo da irmã Mical. Vamos lá, Bíblia aberta,
por favor. A história de Mical, ela traz algumas verdades para nós. Primeiro lugar, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, vamos entender aqui quem era Mical, versículo 49. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 49. Quem encontrou, pastor Josenildo está ali com o microfone. Algumas irmãs encontrar, pega outro microfone aqui, porque os irmãos que estão na live possam ouvir os textos que os irmãos vão ler. Pastor Josenildo, por favor. Os filhos de Saul foram Jonathan, Isvi e Malquissua. Escuta aí. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Opa, então Mical já aparece aqui, tá? Mical já está aparecendo aqui, presta bem atenção, ó. Não deixa o microfone tirar a atenção de vocês não, presta atenção aqui, ó. Vem aqui, ó, olha para mim. O texto que o pastor acabou de ler aqui está falando que Saul tem duas filhas. A mais velha, quem era, pastor? Merabe. E a mais nova, Mical. Eu estou mostrando para os irmãos aqui a história de Mical como um exemplo de uma pessoa que magoou dentro da sua própria casa pessoas com palavras. E nós vamos ler aqui alguns versículos sobre Mical para aprendermos a frear nossa língua dentro de casa, tá? E é essa a proposta nessa segunda verdade, do segundo tópico, que magoamos por palavras. Então, abra a Bíblia ainda aí, ó, capítulo 18, 1 Samuel ainda 18, vamos para o versículo 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18, Bíblia aberta, é culto de ensino. Já tivemos aqui um bom momento de avivamento, e glória a Deus por isso, mas agora você vai ler Bíblia, meditar na Bíblia, e depois, se Deus quiser, a gente se alegra. Se não, você vai para casa refletindo a palavra nesta noite. Encontrou o capítulo 18, versículo de número 17 ao versículo 19, tá? Ó. Vida e a família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Para um pouquinho, você percebe que no texto que o pastor Josenildo leu, Saul tem duas filhas. Por lei, por costume da época, a mais velha deveria casar primeiro. Então seria esta Merabe. Só que Merabe foi prometida para Davi como esposa. No tempo que Merabe deveria dar-se a Davi como esposa, Saul faz uma traição com Davi, entrega a sua filha a outro homem por nome de Adriel. Ao versículo de número 20 do capítulo 18, aonde parece Mical, mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Mical fazia o quê? Veja esse detalhe aqui, irmão. Mical fazia o quê? Amava a Davi. O que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Então Saul aqui, automaticamente, já vai trazer outra estratégia para que Davi possa casar com Mical. Pula todos os versículos aqui e vamos para o versículo 27 do capítulo 18, 1 Samuel. O texto diz: então Davi se levantou e partiu ele com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepulsos e os entregaram todo ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Qual filha aqui Saul deu para Davi? Mical. Então nós já estamos aqui. Nós temos aqui com o casamento de Davi, não com a filha mais velha, mas com Por que Saul deu Mical para Davi? Versículo que eu leio, versículo 20, que Mical fazia o quê?
Eu quero que você preste nesse detalhe. Ela amava. Porque quando a Bíblia traz essa expressão, que ela amava, porque amava mesmo. A Bíblia não traz a expressão de estava apaixonada. Amava a Davi. Agora veja a circunstância. Esta filha mais nova do rei Saul, que amava Davi, que Davi paga por ela, prepúcio de filisteu, luta por ela para casar com ela, porque ela amava Davi. Ela ama tanto Davi, que tem um momento na história que ela prefere ficar contra o próprio pai para ser a favor do seu esposo. Bíblia aberta, capítulo 19, vou chegar lá, tu vai entender. Capítulo 19, versículo de número 11 adiante ao 17. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Capítulo 19, 1 Samuel, versículo de número 11. Quem encontrou? Vamos ler? Eu vou ler aqui, ó. Porém Saul mandou mensageiro à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Quem está mandando matar Davi? Saul. E Saul é o que de Mical? Pai. E Mical é o que de Davi? Mulher. Esposa, mulher. E o que é que ela faz? Ela faz o quê? Avisa. Agora vamos versículo 12. Bíblia, versículo 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela. O que foi que Mical fez? Desceu Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Agora olha o versículo 13. E Mical tomou ela usa estratégia. Primeiro, ela aconselha Davi, ela revela uma trama do seu pai, porque queria matar Davi. Primeiro ela revela. Segundo, ela escapa Davi por uma janela. Isso é prova de quê, irmãos? Isso é prova de amor. Ela ama Davi, então ela está guardando o seu esposo. Versículo 13, ela traz uma estratégia para iludir os inimigos do seu pai. Versículo 13, e Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe a cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiro, que trouxe a Davi, ela disse: ela mente pelo esposo. Olha a quarta estratégia de Mical. Ela vai mandar avisar ao rei: Davi está doente, porque ela sabe que a estratégia do rei é matar Davi. Versículo de número 15. Então Saul mandou mensageiro que viesse a Davi, dizendo: traze-mo mesmo na cama, para que eu mate. Quer matar todo jeito Davi. Versículo 16. Vindo pois o mensageiro, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra a sua cabeceira. Olha que mulher estratégia para proteger o Davi. Versículo 17. Então disse Saul a Mical: porque assim me enganaste, deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Ela mente outra vez. Ela que faz toda a estratégia para escapar da vida, da morte, e ela está dizendo: não. Ele disse: se tu não permitir eu escapar, eu vou te matar. Isso é sinal, isso é fruto, isso é demonstração categórica de amor para com seu esposo. Bíblia aberta ainda, capítulo de número 25. Olha a história. Tu está entendendo a história de Mical? Agora vamos lá. O que é que acontece entre o capítulo 19? Porque no capítulo 18 tem um casamento dos dois. O capítulo 19 tem a estratégia de Mical para fazer Davi escapar. Mas vai para o capítulo 25. Quem encontrou possa ler. Versículo 44. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Botiel, filho de Laís de Galim. O que é que Saul ele faz aqui no capítulo 25, onde o pastor leu, versículo 44? Pegou Mical, que ama Davi, esposa de Davi, e deu para outro homem. Pior do que a primeira filha, porque a primeira filha Davi não se casou, estava prometido para Davi, mas não se casou. Mas agora ele pega Mical e dá para outro homem. Agora vamos para segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 3.
versículo 12 ao 16. Então ordenou Abner da sua parte mensageiro a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse comigo: faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço. Ó, Davi. Que é: não verás na minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Olha Davi exigindo a sua esposa, porque aqui Saul já é morto. Porque já Saul morre no capítulo 30 de 1 Samuel. O rei morreu. Quando o rei morreu, Davi aqui no capítulo 3 é rei sobre todo Judá. Ainda ele não é rei sobre todo Israel, porque rei sobre todo Israel vai ser no capítulo 5 de 2 Samuel. Mas ele é rei. E um dos comandantes do exército de Saul quer fazer uma aliança com Davi. E na aliança com Davi, Davi está dizendo: não venha na minha presença enquanto não trazer a minha mulher. Eu quero a minha esposa Olha o versículo 14. Olha o 14. Leia aí, missionário do seu pastor Zenudo 2. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de Filisteu. 15. E enviou Isbosete e atirou, e o seu marido a Paltiel, filho de Laís. O que foi que Isbosete fez, filho de Saul, que é o cunhado de Davi? Foi lá e arrancou a mulher do moço que Saul tinha dado. Só que lá atrás Mical ama quem? Davi. Só que entre o capítulo 19 ao capítulo de número 3 de 2 Samuel, nós temos um período de tempo ali, aonde coisas acontecem com Mical, e circunstâncias aconteceram com Mical, que mudaram Mical e a sua perspectiva sobre Davi. Então Mical não é mais aquela mulher do capítulo 18 e 19 que ama Davi, que tem a estratégia de proteger Davi, de fazer Davi fugir e de ela ser compra ao próprio pai. Ela agora ama outro homem, ela está casada com outro homem, mas Davi está dizendo: eu quero a minha esposa, porque essa daí eu lutei para ter ela. É a minha primeira mulher, a minha primeira esposa. Eu quero de volta. E toma, olha o versículo 16. Isso aí, lê esse versículo 16, irmão. Isso aqui constrange ou não? E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. Coitado, ele não tem culpa da história. Foi o rei que entregou aquela mulher para ele. E ele ama a esposa dele, que é Mical. Mas Mical foi a primeira esposa de Davi. E quando foi arrancado dele agora a sua mulher, ele foi atrás chorando. O texto está dizendo que ele foi atrás caminhando e chorando. Veja que situação Mical não está. Veja que situação Mical está olhando agora e dizendo: esse é o homem que eu amo. Olha o que o homem faz. Porque houve um erro de Davi aqui. Pergunta para mim qual foi o erro, pastor. Vou te falar. Davi deveria fugir com a sua mulher. Davi não era para deixar Mical para trás. Porque, por isso que eu digo, irmãos, ó para mim, quando um casamento ele chega no fim, tem culpa os dois lados. É ou não é? A gente um começa da brecha, o outro começa também da brecha, e nenhum se rende para tampar aquelas brechas. E aquilo vai virando uma brecha, você não, o casamento destrói. E quando destrói, alguém diz assim: não, a culpa foi do meu marido. E o marido: não, a culpa foi da minha esposa. Houve um motivo aqui. Primeiro, Mical não decidiu ir com Davi. Segundo, Davi não leva Mical. E no decorrer da história, Mical está com outro esposo. Foi trazido. Agora, abra a tua Bíblia, capítulo 6, aonde a gente vai chegar no foco. Eu fiz esse arrudeio todo para você entender a história, porque não adianta eu ler aqui e você não entender. Então você entendeu a história, a gente vai entender aqui agora. Capítulo de número 6, 2 Samuel, versículo de número 18. No capítulo de número 6, nós temos Davi, que já é rei agora sobre todo Israel. Davi é o nome mais mencionado em toda a terra daquela época. Davi,
rei Davi. Davi é rei. Quem é Davi? Que matou Golias. Quem é Davi? Que andava no exército de Saul e sempre vencia a guerra. Quem é Davi? Aquele que as mulheres cantavam: viva Saul que matou seus 1000, mas viva Davi que matou 10 milhares. Davi. Só que Davi percebeu uma coisa: está faltando uma coisa para o meu reino ser completo. Qual é, Davi? A arca da aliança, a presença de Deus. Davi, de vez de consultar a Deus, consulta os príncipes, dá tudo errado, há uma morte no meio do caminho. Aí Davi fica triste. A arca da aliança vai para a casa de um moço, Obed-edom. 3 meses na casa de Obed-edom. Deus abençoa a casa de Obed-edom. Davi ficou sabendo, consulta a Deus, vem toda a orientação. Agora Davi traz a arca da aliança. Vamos para o versículo 16 do capítulo de número 6, 2 Samuel. Quem encontrou, possa ler. Glória a Deus. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Quem, irmãos? Quem? Presta atenção aqui. Mical, filha de quem? Saul. Vai lendo. Observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou. Aonde? Em seu coração. Cadê? Dá uma pausa só aí, pastor. Cadê a mulher que amava Davi? Cadê a mulher do capítulo 18, 1 Samuel, capítulo 19, que estava dando a vida por Davi, mentindo por Davi? Cadê ela? O que mudou em Mical? Simples, a trajetória de Mical. Mical agora ama outro homem. Mical foi dada para outro homem, mas Davi tomou a força. Davi trouxe Mical a força para a sua presença. Mas ela, quando viu Davi no meio das servas, Davi estava alegre, ela nem olhou o contexto. Mical nem olhou que antes disso houve uma morte em Israel. 3 meses atrás houve uma morte, houve uma tragédia em Israel, que todo mundo chorava, todo mundo. Ela nem olhou isso. Ela nem olhou que Davi estava conquistando o rei, vencendo o inimigo, trazendo paz para o reino. Ela tendo uma vida de rainha lá na casa do rei Davi. Ela não olhou. Quando ela viu, o texto diz que no seu coração ela fez o quê? Desprezou. Porque uma coisa é no coração desprezar, só que o problema está aqui, verbalizar. Continua lendo, pastor. Versículo 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Vai para o versículo 20, pastor. A gente já versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família. Uma pausa, pastor. Davi todo alegre, feliz, adorou a Deus, fez sacrifício, agradou o povo. Agora Davi disse: agora eu vou para minha casa. Continua lendo, pastor. Mical, filha de Saul, achou pouco, né? Saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando seu manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Meu Deus. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de teu pai, meu Deus, ou de qualquer outro da tua família, ou da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Tu está vendo o peso da palavra, que é aqui o foco agora. Você percebeu o peso da palavra? Porque no coração, quando ela viu Davi se alegrando, ela desprezou Davi. Ela achou pouco. Quando Davi chegou em casa, ela foi ao encontro e disse: mas que negócio bonito, hein? Vamos parafrasear na linguagem de hoje. Mas que negócio bonito, tu, rei de Israel, com essa vestimenta aí, parecendo com a mesma vestimenta dos servos, dançando no meio das moças, das servas. Tu está parecendo mais um vadio, semelhante a um vadio. Na tua tradução diz o quê? Que a gente chama? Vulgar. Ela está humilhando Davi com palavra. Ela está deixando Davi triste. Ela está maltratando Davi
por palavra. E a gente está vivendo em um tempo em que a gente precisa medir as nossas palavras dentro da nossa casa. Como nós estamos tratando o nosso esposo, a nossa esposa? Como é que você está falando com ele? Como? Com as suas palavras. Consequência, na medida que ela falou com Davi essas palavras, Davi revidou na mesma hora. O que foi que Davi fez? Davi passou na cara dela toda a história. Qual foi a história? Teu pai foi rejeitado por Deus, rapaz. Teu pai foi desprezado e eu fui escolhido no lugar do teu pai. Vou me humilhar muito mais ainda, porque foi Deus que me chamou e me escolheu. Consequência de tudo isso, diga para mim, se Mical ganhou alguma coisa com isso, se Davi ganhou alguma coisa com isso, magoando por palavra, qual foi o resultado? Mical teve o quê? Madre fechada. E aqui eu risco. O senhor consegue riscar? Eu risco de uma situação aqui. Davi desprezou Mical e nunca mais deitou com ela. Davi abriu mão. Ela não casa mais com ninguém, fica no palácio como rainha, mas ninguém toca nela. Vai morrer sem filho. E a maior humilhação para uma mulher naquela época era morrer e não ter nenhum filho. Por que, irmão Adriano? Por que esse casamento está sendo destruído? Por causa da palavra. Então meça as suas palavras dentro de casa. Quer um conselho? Quer um conselho? Quer um conselho? As coisas não estão indo bem? Procura ver qual é o problema que está tirando a paz do casal. E lembre-se que a esposa não é a inimiga. O esposo não é o inimigo. O inimigo é quem está tirando a paz. Quem é que está tirando a paz? É dívida. Vamos sentar e conversar e vamos resolver. Quem é que está tirando a nossa paz? É excesso de trabalho? Vamos diminuir. Ah não, mas eu preciso trabalhar, ganhar mais, não sei o que, mas perder o casamento depois? O que adianta? O que é que está tirando a paz no casamento? Qual é a causa? Qual é o problema? Descubra e resolva o problema. Mas não deixe que o problema venha fazer com que você venha verbalizar maldição no seu casamento e depois vir uma perdição e mais um casamento destruído. Nós magoamos por palavras. Segundo, nós estamos sobre a segunda verdade, o segundo tópico. Magoamos por palavras. Segundo, magoamos com nossos atos. Porque muitas das vezes as palavras não bastam, mas os atos também. Desprezar por atos também magoa. Vê se não magoa. Chega perto de uma pessoa e quando você chega perto da pessoa sair, falou alguma palavra? Fez o quê? Atos. Desprezou por atos. Isto também magoa. Vamos para a luz da Bíblia e observar isso aqui, se isso não magoa. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 21. Por favor, estou trazendo um exemplo. Exemplo agora de magoar pelos atos. Capítulo 21. Primeiro livro do profeta Samuel. Veja isso aqui não é sério. É por isso que o apóstolo João tem um texto que a gente não vai ler agora, que ele diz, ó, filhinhos, não amamos só de palavras, mas por obra. As atitudes também falam e magoa. Quem encontrou? Capítulo 21, versículo 1 adiante. Primeiro livro do profeta Samuel. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei me encomendou um negócio e me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão,
há, porém, pão sagrado. E ao Sim. menos os mancebos se absteveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé, as mulheres se nos venderam desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Lê só o 7 agora, para você entender o negócio. Lê o 7. Estava, porém, ali naquele dia Presta atenção. uns dos criados De quem? de Saul, Vai lendo. detido perante o Senhor. Sim. E era o seu nome Doeg, Edomeu, e mais poderoso dos pastores de Saul. Para um pouquinho agora. Tu conhece a história aqui de Davi fugindo de Saul? É o mesmo contexto da história de Mical. Está fugindo de Saul, com fome, com alguns homens de guerra. Esse pão da preposição aqui, só quem poderia comer o sacerdote. E por que Davi comeu e não morreu? Por que Davi comeu e não morreu? Já parou para pensar nisso aqui? A gente vai chegar no foco. Já parou para pensar? Jesus dá a resposta. Jesus não lê sobre Davi, que comeu o pão. Sabe qual é a resposta de Jesus? Ele dá no final: porque misericórdia eu quero e não. Porque o que cobre aqui é a misericórdia. Tem pessoas que sacrificam demais e não tem misericórdia. Tem muita gente matando com atos e com palavra, mas acabou a misericórdia por causa do sacrifício. Só sacrifica e misericórdia são pouco. Mas presta atenção, o que chama atenção é que quando Davi está na presença do sacerdote, e tem vários sacerdotes ali, tem um servo de Saul, Doeg. O Doeg, que é um dos pastores mais poderosos de Saul, está lá. Só que ninguém liga para Doeg, porque Doeg, ele não abre a boca para ferir Davi. E Doeg sabe que Davi está fugitivo. Só que você prestou atenção que versículos anteriores, onde a missionária Lúcia leu, Davi mente para o sacerdote, porque Davi não quer que o sacerdote saiba da verdade, que ele está fugindo de Saul. Ele mente para o sacerdote, e Doeg ouve isso. Mas quando Doeg sai dali, ele vai para a presença de Davi, para a presença de Saul, e diz: Saul, eu vi os sacerdotes apoiando Davi, dando pão para Davi, dando pão para os homens de Davi, e dando arma. A arma que Davi matou o Golias, lembra? Deu até espada. Abre a tua Bíblia aí, para você ver a conclusão do capítulo 22, versículo 9, 22. Olha o versículo 9 adiante, olha o texto, ó. Então respondeu Doeg, o Edonita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vi ver a Nob, a Imeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor. Olha que bicho terrível. Ele falou alguma coisa para Davi, mas as suas obras por trás de Davi é terrível. Olha o versículo 11. Então o rei mandou chamar a Imeleque, o rei Saul, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e ao sacerdote que estava em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois desteve-lhe pão e espada, e consultasse por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, amar-se cilada, como se vê neste dia. E respondeu Imeleque ao rei, disse: a quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honra na sua casa? Conhecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito e nem pouco. Inocente, irmãos. Só que Doeg, o Edonita, que estava lá vendo tudo, não falou nada, mas por trás começou a agir com traição com Davi. E o texto diz, olha o versículo 18, o 18. Então disse o rei a Doeg, o mesmo infeliz:
que não abria a boca para falar nada contra Davi: vira-te tu e arremate contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, arremetou contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a nobre cidade desse sacerdote passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumento, ovelha, passou a fio de espada. Eu te pergunto, Doeg falou alguma coisa contra Davi? Mas essa atitude de Doeg. Versículo 20 diz: porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Davi desconfiou, Davi olhou, porque Davi conhecia ele. Davi sabia que ele era traiçoeiro. Davi sabia que ele era bom de palavras, mas de atitude ele era falso. E Davi de bem sabia eu. Mas só que ele não falou nenhuma palavra. Se ele tivesse dado sinal por palavras a Davi, Davi tinha desconfiado. Mas as suas atitudes trouxe tragédia. Irmãos, estou falando de sacerdote levantado por Deus. Foram mortos 85 por esse filhinho de Doeg. Tem muita gente, a cidade, mulheres, e eu estou falando apenas de sacerdote, mas o texto diz aqui, onde o pastor Josenildo está relembrando aqui, que a cidade em Pesa foi destruída. Uma tragédia aconteceu. Quer uma verdade? Há muitos crentes com espírito ou as atitudes de Doeg em nosso meio. Atitude de matar, atitude de desprezar, atitude de levantar falso testemunho, porque tudo que ele falou para Saul, a única verdade que ele falou para Saul é que realmente ele tinha visto Davi. Mas ademais o sacerdote é inocente. Davi mentiu até para o sacerdote, para não saber de nada. Mas uma tragédia aconteceu por causa de quê? A atitude. Doeg magoou Davi por causa das... Cuidado com as suas atitudes. Eu me lembro que uma determinada igreja que nós congregamos por um bom tempo, 1 ano e 6 meses mais ou menos, e tinha um casal na igreja que não gostava de me ouvir pregar. Não gostava. Todas as vezes que o pastor da igreja dizia: o irmão Adriano está com uma mensagem, que eu chegava no púlpito, esse casal virava as costas, torcia o rosto, desprezando, mas achava-se esse casal que estava me desprezando, mas estava desprezando o quê? Aquele casal nunca falou uma palavra para me magoar, mas a sua atitude me magoava. Toda vez que eu ia pregar, eu sabia, eu tenho um desafio, tem um casal que não me gosta de me ver pregar, mas mesmo assim, todavia, eu preguei. Aí tu me pergunta: onde está esse casal hoje? Tu acha que está na igreja? Está na igreja? Não fica no meio do povo de Deus, porque a Bíblia diz, a Bíblia, que os ímpios não podem prevalecer na congregação do justo. Virtude negativa de Doeg no nosso meio não prevalece. Quer ver outra coisa? Nós queremos aqui concluir. Além de magoarmos por palavras, de magoarmos também por atitudes, por atos, também magoamos por interesses. Quais são então os interesses? Os nossos interesses faz com que nós magoamos. E tu quer ver uma verdade? Sabe qual é a área que a gente mais magoa por interesse? A área trabalhista. No trabalho, companheiro que manda a vida de outro somente para uma posição maior. Interesse.
tentando magoar por interesse. Judas é o maior exemplo disso. Quantas das vezes você ouviu Judas falar uma palavra para magoar Jesus? Nenhuma. Quantas das vezes você lê na Bíblia e você encontra dizendo que Judas desobedeceu a Jesus? Ou seja, magoar por atos, por obras. Mas na hora dos interesses de Judas ele magoou Jesus. No Mateus, abre a tua Bíblia aí, capítulo 26, versículo 14 ao 16. Deu 10 minutos para concluir. E a gente fecha esse assunto hoje. Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16. Quem encontrou, possa ler. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Ou o entregar a vocês? E lhes fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Isso aqui é interesses. E ele estava procurando uma forma de como entregar Jesus. Lê o versículo 23 e 24, pastor. 23 diz assim: afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Versículo 24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Por que Judas traiu Jesus? Na verdade, Judas nunca viu Jesus como o Messias Salvador, mas como o Messias Rei. Porque o pensamento de Judas é o pensamento de até hoje de alguns judeus: esperar o Messias Rei, que vai reinar, que vai governar. Qual é o pensamento de Judas? Ele vai nos libertar, assim como Moisés libertou o povo da mão de Faraó. Esse Messias aqui, ele tem o poder de nos libertar da mão do Império de Roma. Judas nunca viu Jesus com os olhos espirituais, mas físico, entendia tudo ao contrário. Quando ele viu que Jesus não é aquele que ele esperava, que ele seguia, ele disse: eu quero oportunidade para o trair mesmo, vou vendê-lo. Só qual é o resultado de Judas? O próprio Jesus revelou aqui. Depois que ele traiu, entrou no remorso. Que eu mandar mensagem do pastor Josenildo aqui, de arrependimento é uma coisa e remorso é outra coisa. Ele entrou em remorso, tirou a sua própria vida, morreu, perdeu tudo. Olha o fim do moço, por causa de quê? De interesse. Jacó foi um grande problema na vida de Esaú. Magoou seu irmão por interesse, por 2 vezes. Ah, irmão Adriano, mas eu li na Bíblia que desde o ventre da mãe a promessa é para Jacó. Até a própria mãe reconheceu isso, pediu para Jacó ter a estratégia de arrancar a bênção do seu irmão. Deus não estava naquele negócio, porque Deus não precisa de atalho para cumprir com a promessa dele na minha e na tua vida. Deus não precisa de arrumadinho de ninguém. Deus não precisa de mão humana. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus tira alguém do trono, Deus derruba. Se preciso for, Deus até mata para cumprir o que Ele prometeu. Mas o que eu não posso permitir é que meus interesses venham magoar o meu irmão. O que eu não posso permitir é que meus interesses venham magoar os meus companheiros de trabalho. Eu não posso permitir que os meus interesses venham prejudicar a obra de Deus. Isso fica para trás. E a gente conclui. 3 atitudes para a gente vencer todos os ressentimentos e mágoas. Somos magoados, magoamos todo ressentimento. Quais são? 3. É o essencial. Primeiro, perdão. Perdão nada mais é. Perdão
nada mais é, numa perspectiva bíblica, perdoar não é apenas esquecer ou ignorar uma ofensa, mas sim decidir abandonar o ressentimento e entregar completamente na mão de Deus o que aconteceu. Aleluia! Perdoar, que vem do latim perdonare, que significa dar cumprimento ou entregar totalmente, é um prefixo per, indicando totalidade, e donare, que significa dar ou entregar. Perdoar é não ter mais nenhum ressentimento negativo contra determinada pessoa que te magoou. E eu vou te dizer, a questão do perdão na luz da Bíblia, é Jesus que nos ensinou que a gente precisa perdoar. Deixa eu citar só alguns versículos rapidamente para você entender aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso aqui não é o número de perdão por dia. Tu já calculou quanto dá aqui de perdão por dia? 70 vezes 7? Mas não é, a questão não é essa. 490. A questão por dia. Mas a questão ainda não é isso. O que Jesus quis dizer é que não tem limite o perdão. Precisamos perdoar todos os momentos. Olha outro versículo, Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serais. Quando eu perdoo, eu sou. Então, se isso aqui é uma verdade, o inverso disso também é uma verdade. Qual é o inverso disso? Se eu não perdoo, eu não tenho perdão. É simples. Ou nós aprendemos o ato do perdão, ou a gente não tem perdão. Querido, perdoar não é você tá todo dia na porta da pessoa lhe pedindo perdão, e a pessoa te perdoa, depois a pessoa te magoa, tu magoa de novo, depois tu corre de novo e pede perdão. Não. Tem coisas que é só tomar um conselho do que a Bíblia diz. Um dos rapazes assim, destes afasta-te. Está andando errante na presença de Deus, afasta-te dele. Só de longe. Mas perdoou. E por favor, quando você perdoar, nunca mais lembre para ninguém. Porque na proporção que eu perdoo uma pessoa que me magoou, e eu passo para conversar com o pastor Josenildo e relembrar o que aquela pessoa fez comigo, eu não perdoei. Porque quando eu abro a boca para lembrar aquilo, o ressentimento volta. É engraçado que a gente tem hora de dar esse vacilo, mas a gente no final diz assim, não, mas eu já perdoei. Eu perdoei. Mas o ressentimento já bate a porta de novo. Você se lembra de todo o processo de sofrimento. Que você foi maltratado, magoado, machucado, e você não quer perdoar. Mas está aqui o segredo do perdão. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Se algum de vós tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais? Perdoai. Aleluia. Segunda atitude, amor e compaixão. Amor nada mais é do que uma atitude de amar com amor ágape e amor incondicional. João disse na primeira epístola 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É simples. Eu preciso entender esses princípios para vencer o ressentimento e mágoa do perdão, do amor e da compaixão. E compaixão, irmão Adriano, compaixão do latim, que é compassio, que significa sofrer com, ou sentir com, é formada pelo prefixo compassio, paixão, sofrimento, ou seja, compaixão, é se colocar no lugar de alguém que está sofrendo e sentir-se como se estivesse no lugar daquela pessoa. Compaixão. Compaixão é isso. Eu preciso sentir isso aqui, esse sentimento. Quem cria isso em mim é o Espírito Santo, irmãos.
O fruto do Espírito cria em mim o amor, cria em mim um ato do perdão, cria em mim a compaixão. Quando eu aprendo esses princípios aqui na palavra de Deus, eu consigo vencer todo ressentimento e toda mágoa. Terceira atitude. Reconciliação. Tem coisas que só com perdão não vai. Tem coisas que só com amor e compaixão também não vai. Tem coisas que só vai com uma atitude de reconciliar-se. Reconciliar significa o ato de restabelecimento de relação amistosa. Voltar ao princípio do que era antes. É reconciliar. Tem pessoas que ficam as bênçãos de Deus empancadas na vida porque não consegue perdoar, não consegue amar e não consegue reconciliar. E no dia que você aprender a liberar tudo isso, tu vai ver o céu se abrir. Aleluia! Quer uma verdade? Segundo a ciência, a falta de tudo isso no ser humano causa doença, câncer, dores de cabeça, doença no corpo. Você não consegue conquistar nada na vida, porque você não tem o poder de perdoar. Você não consegue perdoar. Quer uma verdade? Eu ouvi uma pessoa que dizia ser crente. Uma pessoa que dizia ser crente. Falou para mim, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Pessoas aqui assim já estão condenadas. O ato da reconciliação é bíblico, porque Jesus reconciliou-nos com Deus. Nós éramos inimigos, mas Jesus nos reconciliou, nos aproximou de Deus, e o desejo do seu coração é que a gente aprende a reconciliar. E eu concluo dizendo, lembra de Jacó? Do que roubou a bênção do seu irmão? Jacó levou 20 anos sem ver o pai, sem ver a mãe, por consequência de estar magoando, por atitude, o seu irmão Esaú. Depois de 20 anos, Jacó disse, eu preciso voltar à casa dos meus pais. Mas qual era a preocupação de Jacó? Não era apenas matar a saudade com o papai e mamãe. A preocupação de Jacó era se reconciliar com seu irmão Esaú. A ponto de Jacó, no meio do caminho, ser transformado de Jacó a Israel. Preparou o presente, me parece que foi 7 presentes adiante da sua frente, até chegar ao seu irmão. E seu irmão estava com mais de 400 homens, furioso contra Jacó, porque ele havia prometido, quando Jacó saiu de casa há 20 anos atrás, ele disse, no dia que eu ver Jacó, eu vou matá-lo, vou acabar com Jacó, meu irmão, mas eu mato Jacó. Jacó sabia disso, e Jacó sabia quem era a peça do seu irmão. Jacó sabia que Esaú era ruim, tinha sangue nos olhos, sangue na veia, matava somente olhando para ele com cara feia. Ele sabia que Esaú era ruim, ele sabia, eu vou morrer, mas eu preciso reconciliar com meu irmão, eu preciso pedir perdão ao meu irmão. E ele foi conquistando Esaú. Quando chegou a vez de Jacó se apresentar, se reconciliaram, se abraçaram, choraram. E ele perguntou para Jacó, quem são esses meninos aí? Aí Jacó dizia, esses meninos aí, é os filhos que o Senhor deu para o teu servo. De quem é essas ovelhas? Essas ovelhas do teu servo, mas o teu servo te entrega para ti. Coisa linda, a reconciliação. Não tem inferno que fique de pé diante da reconciliação. E a gente precisa disso. Irmãos, para perdermos a bênção de Deus, é coisinha de nada. É ressentimento, uma magoinha ali, uma magoinha aqui. Coisa pouca. E a gente precisa entender aqui, ó, esse princípio, porque tudo isso aqui, tudo isso que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, se resume em uma única coisa. É para a gente ganhar os céus. Aleluia. Por causa de 3 simples palavras, 3 atitudinhas, só perdoar, amar e ter compaixão, reconciliar. O que é isso? Certa feita, eu fui magoado, mas magoado, que eu não desejo você passar o que eu passei. Eu passei 3 dias sem dormir.
Alguém me magoou com palavra muito forte. Foi uma guerra, eu passei uma guerra entre a luz e as trevas. Eu ouvi a voz de Satanás soprando no meu ouvido, que somos homens. A proposta do diabo para mim era eu tomar atitude de homem. E eu, no terceiro dia, eu disse: Deus, eu preciso vencer isso. Para que eu não estou mentindo, eu vou dar só um exemplo do que estava acontecendo comigo, de tão perturbação durante 3 dias. Lúcia é prova. Eu cheguei a quebrar o meu celular de tão perturbado que eu estava. Eu tinha um celular, eu quebrei, ela está ali, não estou mentindo. Porque tem pessoas que querem pregar, ensinar e mostrar só o lado positivo dele. Que ele é um anjinho, não falha, não erra. Eu estava magoado, ferido mesmo. A minha fúria foi tão grande que eu queria descontar na pessoa que me magoou. Eu estourei o meu celular, eu estourava umas 10 vezes, eu pegava ele sapato e eu pegava irado. Só que eu escutei a voz do Espírito Santo: libera perdão. Você só vai vencer o diabo se você liberar perdão. E eu disse: Deus, mas eu não tenho coragem de ir até onde a pessoa está. E eu sei que a pessoa também ainda está com a mesma fúria, não vai dar bom, não vai dar certo. E o Espírito Santo falou para mim: entra em campanha de oração pela madrugada e cita o nome da pessoa, dizendo: eu libero perdão contra essa pessoa. E eu fiz isso. Eu desci pela madrugada em oração e citava o nome da pessoa que me magoou. Dizia: Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu libero perdão. Eu perdoo, Senhor, o teu servo pelas palavras que me magoou. Eu perdoo o teu servo e me perdoe. Irmãos, pense numa paz. Pense numa livre. Depois de quase 2 anos aí você me pergunta: irmão Adriano, o senhor perdoou? Perdoei. Fui perdoado? Fui perdoado. Mas faltava a última atitude: reconciliação. Quase 2 anos depois, o Espírito Santo me revelou durante a noite e disse: está perto de partir, eu preciso que você se reconcilie antes que vá embora. Deus me mostrou à noite. Mudei toda a minha trajetória, mudei tudo. Você é prova. Eu fui magoado, mas quem foi pedir perdão e se reconciliar? Eu. Porque o Espírito de Deus estava me ensinando o poder do perdão e da reconciliação. Eu fui magoado publicamente, e publicamente eu fui lá e pedi perdão e me reconciliei para a glória de Deus Pai. Não perdi nada com isso, mas antes ganhei as bênçãos de Deus na minha vida. Desde aquele dia que eu me reconciliei e pedi perdão, o céu se abriu na minha vida. É bênção para toda parte, porque eu entendi o poder do perdão, da reconciliação, do amor e da compaixão. Que Deus nos ajude. Eu sei que essa palavra tem endereço, viu? Reconcilia-te enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Não deixe ir embora, morrer, sem você se reconciliar. Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe o pastor Adriano. Ensinamento riquíssimo. Os irmãos pegou a sua parte aí? Isso aí serve para todos, viu, irmão? É filho com pai, é pai com filho. Escuta bem, presta atenção. É nora com sogra, é sogra com nora. Presta atenção. Deus está falando. Está entendendo? Entendeu? É marido com mulher, mulher com marido. Presta atenção. Entendeu? É irmã com irmão. Entendeu? Tem tanta gente aí, está faltando reconciliação. E Deus fala. E quer uma coisa, como líder desta casa aqui? Como líder desta casa, tá bom? Então, quando é líder da casa, Deus fala com o líder da casa através do seu povo. Sim ou não? É? Sou do seu povo, sim ou não? Esse ensinamento não é só para quem está do outro lado, não, viu? É aqui. Então, procura aí. Você vê que Deus falou. Então, procure perdão acima de tudo, porque o perdão não é teu. Tem um livro do pastor, o final dele é Rubi. Você lembra dele? Não é o nome dele? Marcelo Rubi não é não, eu esqueci o nome dele. Fomos em algumas conferências dele, um homem muito bem equilibrado. Ele tem um livro que ele fala sobre perdão. O perdoa e adoece, né? Ele disse que liberasse e achasse que liberasse o prisioneiro e descobrisse que o prisioneiro era ti
Mesmo, porque o perdão, se quem não libera perdão está corroendo você. Quando você libera, você está sendo liberto da prisão. Então preste atenção, os irmãos. Entendeu? Nada de guardar mágoa, nada de magoar com as palavras, filho com mãe, mãe com filho, filho com pai, pai com filho, nora com nora com sogra, sogra com nora, genro com sogra, sogra com genro, irmão com irmão, líder com ovelha, ovelha com líder da igreja. Presta atenção. Trabalho, presta atenção com as palavras e as atitudes, porque isso é arriscado perder a salvação. Deus abençoe pelo ensinamento, viu? Se não tivesse terminado, eu daria com todo prazer na próxima terça para o Senhor. Palavra do céu, irmãos, palavra do céu. E às vezes a gente em casa, falamos e acha que está tudo bem. E Deus está falando. Peça perdão. Eu não tenho vergonha não, irmão. Peço perdão mesmo. Peça a minha esposa, peça a minha filha se eu erro, peça a minha... Não tem problema nenhum. Amém? Que Deus abençoe. Minha mãe é uma prova viva disso, né? Ama as noras de uma forma especial. Minha esposa tem um amor por mãe, carinho enorme. E a minha mãe é prova que eu sei que é minha mãe. Tem um amor especial pela minha esposa, pela irmã Rose, pela missionária Lúcia. Fala muito bem das noras. Tem que ser assim. Presta atenção. Amém, irmãos? Fique de pé. Depois do culto, me dê 5 minutos com os líderes de departamento. Os irmãos viram? Líderes de departamento, não saia, eu preciso falar com vocês 5 minutos. Deus abençoe. Sexta-feira, 5 de oração, consagração pela manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, amém? E domingo, culto com as crianças, maravilha? Glória a Deus, oremos para que Deus possa nos levar em paz. Com o imperador Claudinei, venha para cá fazer a oração, agradecendo a Deus por esta noite, pelo ensinamento que Deus tem nos proporcionado. Eu quero mandar um forte abraço para minha esposa e minha filha. Eu acredito que está na live. Amo vocês, queridas. Forte abraço. Chegando aqui, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Senhor, que possamos ter ouvido essa palavra nessa noite, Pai. Aqueles que não tiver que liberar o perdão, Pai, que nessa noite libere o perdão, Pai, para que nós possamos, Senhor, ter a nossa salvação, Pai. Que Deus continue abençoando, Senhor, o pastor da nossa igreja, trazendo ensinamento, Senhor, para a nossa igreja, Pai, para que nós possamos, Senhor, sair daqui regozijados da Tua palavra, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, que nós possamos cada dia mais aprender a Tua palavra e guardar no coração, Senhor. É que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Falar em mágoa. Uma vez eu tinha Madureira, eu comecei a congregar lá. O pastor era muito bacana, ele era de Nova Granada, ele era presidente. E ele gostava de mim demais a conta. Falou, irmão Oswaldo, isso aí fica por tua conta. Eu limpava a igreja, porque eu era diácono nessa época. Eu chegava, abria a igreja, limpava tudo, deixava tudo no jeito. Tinha um pastor que pregava lá da Macaúba, não sei se o irmão conheceu ele, o Roberto. Aí eu tranquilo, né? Fazia as coisas sossegadas. Na hora que chegava, estava tudo do jeito. Era só chegar e começar o culto. Aí chegou um pastor lá de Rio Preto, de Jordemar. E foi um negócio, sei lá, eu não entendi nada. Mas como tinha uma menina que tomava conta da igreja, do tesoureiro, né? Eu fui tesoureiro muitos anos, muito tempo nas igrejas. Aí eu fui lá e perguntei para ela, falei, você marca tudo? Porque a Assembleia tem esse costume. Marcar tudo, a entrada de oferta, dízimo, tudo. Então ela falou, não, por que não? Porque você tem que apresentar a oferta e quem deu o dízimo. O nome de quem deu o dízimo, o nome de todas essas coisas no livro. E ela foi falar com o Roberto, e o Roberto achou ruim. Aí ele falou lá para o presidente lá da Madureira, lá em Rio Preto,
Era por causa de mim que a igreja não ia para frente. Você escuta bem. Como é que Deus trabalha na vida da gente. Aí eu cheguei na igreja no outro dia, esse Ordemar chamou eu lá no escritório. Ô, irmão, vem aqui. Quero falar um negócio com o irmão. Eu já estou acabando. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o irmão não vai ficar mais na frente, sentar no lugar dos obreiros. Eu falei, mas por quê? Eu falei, eu sempre fui isso aí? Não, sei o quê, que aconteceu um negócio assim. Eu falei, então tá bom. Eu falei, só que tem uma coisa, pastor. Se não é para mim sentar, como eu costumo sentar lá na frente com os obreiros, então nem atrás eu não vou sentar. Por quê? Eu falei, por que não? Porque aqui nenhum de vocês manda. Quem manda aqui é Deus. Deus manda no lugar de onde a gente está. Só que tem uma coisa. Eu não vou nem sentar aqui, eu vou pegar minha Bíblia, vou para casa. E acabou. Não sei o que e tal. Aí foram lá, falaram para o pastor. Eles iam lá em casa e falaram, vai, eu volto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não adianta vocês virem aqui. Não adianta porque a mágoa que a gente passa é só Deus para tirar. Porque o homem não tira. Isso é uma coisa. Pode contar que eu estou falando para vocês. Deus não aceita isso, Deus não é de Deus isso. Daqui 2 meses, essa igreja está fechada. Falei. Ó, meus irmãos, foi certinho. Não deu nem 2 meses, ele fechou a igreja. Falei, aí que manda. Aí o cara falou para mim, falei, não, isso aí eu já sabia. Porque eu não tinha nada de mal para falar de mim. Para falar as coisas de mim, eu sempre fui certo, eu sempre fui certo com as coisas. Quando ela entrou no salão, não tinha luminário, tinha pouquinho luminário. Aí o pastor Jair, lá de Nova Granada, falou, irmão, arruma. Eu falei, pode deixar que eu instalo tudo. Instalei até uma geladeira dessa de pequena, né? Vou tomar água. Aí aconteceu isso comigo. Eu falei, mas não tem problema, Deus sabe todas as coisas. Eu fiz, gastei dinheiro do meu bolso, não cobrei nada. Eu falei, mas está na mão do Senhor. Se ele estiver ouvindo isso aí, eles vão lembrar do que eles estão fazendo comigo. E graças a Deus foi certinho. Olha. Por isso que eu te falo, não adianta ficar fazendo isso com os irmãos. Porque os irmãos, nós somos tudo igual. Você pode ser mais velho, pode ser mais novo, pode ser o que for. Irmão, criança, nós temos que respeitar. Porque a palavra de Deus, ela é de respeito. Ninguém vem aqui dentro dessa igreja para falar mal um do outro. Nós temos que falar o que nós sentimos, porque Jesus está aqui conosco. Amém? Amor do Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com Deus e todo mundo diga amém.